Olá, esse vídeo aqui é para aqueles que querem entrar numa banda ou que já estão dentro de uma banda, seja da igreja ou seja do mundo, mas principalmente esse vídeo é para aqueles que estão numa banda da igreja ou que querem entrar na banda da igreja. Eu vou logo pro assunto, irmãos e irmãs em Cristo Jesus ou futuros irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Não é apenas só saber tocar. Afinal, se você só sabe tocar, então você pode ir para qualquer lugar e fazer parte de qualquer banda, mas não é só isso. O que é necessário, tanto nas bandas, eu vou falar primeiramente das bandas do mundo. Quando você quer entrar numa banda do mundo, o que você precisa saber? A coisa principal é você tocar um instrumento, e aí sim você tem que tocar, mas não é só isso, você tem que saber agir com harmonia dentro da sua banda. Na banda do mundo você tem que agir com a harmonia dentro da banda, senão não flui um som bonito. Porque seja você tecladista, guitarrista, toca violão, toca violino, toca qualquer coisa, flautista, qualquer coisa. Sendo você um músico e você querendo tocar, se você só tocar sozinho, fazendo um monte de solo, fazendo umas coisas que não tem nada a ver com o resto da banda, vai sair um som sujo, vai sair um som feio. E isso não é bom. Você entra em um conflito com todos os outros instrumentos. E isso impede o som de fluir, impede a música de ser emitida com eficiência. Só que isso é no mundo. Agora na igreja é diferente. Na igreja ali onde Cristo ele vai habitar ali, né, nos cultos, ele vai ali fazer uma visita, porque o templo do Senhor é o nosso coração. Mas ele também habita nas igrejas. Então ele vai ali nas igrejas e o que ele faz lá? Ele ali, no meio dos louvores, ele é manifestado. Em Salmos diz que o Senhor, eu me lembro em Salmos, mas eu vou colocar aqui, o Senhor ele habita no meio dos louvores. Os louvores é como se fosse uma mensagem emitida, fazendo conexão com a palavra, que vai ser declarada naquele dia, naquele culto ou não. Às vezes tem cultos que são músicas somente para adorar o Senhor e a palavra às vezes não tem muita correlação com as músicas. Mas é uma música, mas as músicas, né, são principalmente para aquietar a alma, para fazer a alma se conectar com o Espírito do Senhor naquele momento. Então você que é músico, a coisa principal que você tem que ter quando você for tocar uma banda, quando você estiver em cima do altar tocando, é relacionamento com Cristo. Você precisa ter um relacionamento com Jesus Cristo. Você pode saber tocar, você pode saber agir com a harmonia com o resto da banda, você pode saber até mais instrumentos do que qualquer um, mais harmonia, mais acordes, mais técnica, mais habilidade, mais sobre o assunto técnico da música, você pode saber tudo. Mas se você não tiver uma relação com Cristo Jesus, você não pode estar em cima do altar. E por que, Eric? Você aí tá me julgando? Não. É porque para você fazer qualquer trabalho dentro da igreja, sendo pastor, sendo obreiro, sendo ajudando na limpeza, né, sendo qualquer coisa, primeiramente você tem que ter com a vontade de querer fazer e depois uma relação com Cristo para você fazer com eficiência. Porque ser músico no mundo é uma coisa, agora ser músico para Cristo é totalmente diferente. Ser músico para Cristo é você quebrar tudo que você tem dentro de si para exaltar Jesus Cristo no meio de você. Então quando a pessoa olha para você lá em cima do altar, não deve ver Eric, no caso de mim, né? Não deve ver Eric, não deve ver um grupo ali, mas não deve ver uma banda ali somente, né? Não deve ser somente uma banda, mas sim é um grupo de pecadores que estão tentando evoluir e que estão sendo exemplos para o resto da igreja. Afinal, os músicos, na maioria das vezes, o que deve ser o certo, chega mais cedo, sai mais tarde, vai até algumas vezes mais para a igreja para treinar ou para fazer melhor, né? Para decorrer melhor o som, para decorrer melhor o talento de cada um e organizar tudo. Então os músicos são exemplos, de trabalhadores para Cristo, eles são servos do resto da igreja e principalmente para Cristo. Adorar o Senhor e fazer a música em cima do altar não é só tocar ali, é você exaltar Cristo, é você estar tocando uma música para a exaltação de Cristo Jesus, não é para as pessoas, muito menos para você mesmo. Você não deve ser reconhecido ali naquele momento, você deve ser um profissional para Cristo. Então, Eric, eu não posso sorrir, eu não posso cantar, claro que você pode. Jesus, ele usa você ali naquele momento ao qual você está tocando, mas você deve ser profissional, porque quando você é muito profissional em uma coisa, você até brinca. Se você for profissional em um jogo, por exemplo, você brinca com o jogo. Eu muitas vezes já fiz isso. Eu quando jogava bastante, dando um exemplo, né? Eu quando jogava bastante,
eu jogava Street Fighter, Mortal Kombat, e aí eu jogando esses jogos, eu de tanto que era viciado no jogo, eu brincava com as pessoas ou com meu irmão que não jogava, eu ficava brincando com ele. Não é uma, não é uma atitude admirável. E isso já faz anos, né? Claro, eu mudei bastante, mas não é uma atitude admirável isso, eu não recomendo isso pra ninguém. Mas é pra você ter uma noção que você brinca. Naquilo que você é muito profissional, você chega a brincar, você chega a fazer coisas que dão certo. E a mesma coisa na banda. Você pode se expressar na banda, mas com moderação, mas com profissionalidade. Porque afinal, se você só solar, como no Conselho do Mundo, né, que eu dei primeiro, se você só ficar solando, se você se expressar como tecladista, né, por exemplo, se você só ficar solando, aonde que vai entrar a guitarra? Então você exclui o seu irmão da banda. Se você só ficar fazendo o grave, aonde que vai entrar o baixo? Você exclui o seu irmão. Então não pode isso, você deve ser um grupo, você deve estar em harmonia com o resto da banda e mesmo assim ainda ser profissional o suficiente para se expressar no momento certo. Mas isso também, você tem que ter harmonia com o resto, então sempre organização. Então no caso, nessa parte aqui não tem nada, o que eu posso fazer? Conversa com o resto da banda antes mesmo de entrar, ou se não tiver ensaio, que às vezes acontece, né, os irmãos tá tudo comprometido com alguma coisa, então às vezes não tem ensaio. Então você vai lá e surge alguma expressão, mas se você já vê, você tem que estar interligado com seu irmão. Se você já vê que o guitarrista vai solar, você faz um acompanhamento, pode até solar às vezes, mas você faz um acompanhamento em harmonia com ele. Então você tem que estar em profunda harmonia com o resto dos irmãos. E quem orienta isso é o próprio Espírito Santo do Senhor, que aí é só músico mesmo que vai tocar na igreja que vai entender. Às vezes surge uma coisa que é sem explicação, que é a harmonia de Cristo mesmo. Mas não é só tocar. Cada música tem uma mensagem. E quando a gente toca em cima do altar, uma mensagem diretamente para Cristo Jesus, então não pode ser tocada de qualquer coisa. Em cima do altar não é brincadeira, você não pode ficar zoando com o nome de Cristo em cima do altar, não deve ser tocadas músicas do mundo em cima do altar, isso é errado. Tem às vezes que os irmãos zoam, né, chegam a zoar, só que o louvor é coisa séria. Se a gente for brincar com coisas sérias, aí é complicado, porque nem no Novo Testamento o Senhor gostava de brincadeiras assim com coisas sérias, era com a Arca da Aliança, quando dava alguma coisa errada ali, ou alguém acabava morrendo, por causa da graça, né, do Senhor, que era muito forte, alguém tocava e morria, ou alguma coisa acontecia. Então é muito sério esse quesito, e você que está em cima do altar, ou que quer entrar em cima do altar e está em pecado, se redime com Jesus Cristo. Você não precisa literalmente sair e desistir de tudo, é só se redimir com Jesus Cristo e mudar as suas atitudes. Eu muitas das vezes já errei bastante, e eu não notei, teve que um irmão de Cristo, que não era nem da minha igreja, chegar em mim e falar, você tá errado, você tem que mudar isso, isso e isso. Tipo, ele nem me conhecia direito, ele teve uma visão e um sonho, foi falar comigo, e aí eu compreendi, eu falei, não, tem que parar, senão eu vou acabar sendo expulso do culto, ou eu vou acabar morrendo alguma coisa, porque eu sei que Cristo é coisa séria. Em cima do altar também é coisa séria, em cima do altar é um lugar santo. E se você não for santo em um lugar que é santo, você perece, não vai ter jeito. Então ser músico é ser artista. Só que ser músico para Cristo não é somente ser artista, é ser exemplo para o resto da igreja. É ser um exemplo ali para os irmãos em Cristo. É você servir a igreja e adorar o Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, com toda a sua força, com toda a sua força, com todo o seu ser, com toda a sua mente e com todo o seu espírito. É isso que é ser músico dentro de uma banda. Não é só saber tocar, é ter uma relação com Cristo profundo o suficiente para você dar o seu melhor ali em cima.